Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de TDAH. Pessoal que está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Desculpa o atraso, hoje dei uma atrasada, mas a gente vai bater um papo aí bacana sobre desatenção, hiperatividade, impulsividade, o transtorno de déficit de atenção combinado, o que é, como que funciona, o que acontece, qual a diferença de um para o outro. Hoje a nossa conversa vai ser sobre esse tema. Então, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Eu só vou habilitar aqui para conseguir ver as mensagens, acho que é aqui, peraí. Ah, tá, apareceu. Então, pessoal, vou me apresentar enquanto o pessoal tá chegando. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bom dia. Pessoal que tá no Brasil, que acompanha as lives. Meu nome é Viviane, eu sou neuropsicopedagoga e atuo aqui no Japão, atendendo crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem, transtorno, distúrbio, que porventura tenham alguma questão aí em relação a desenvolvimento neurológico ou algum déficit aí de aprendizado. E venho aqui no Portal MIE para conversar com vocês sobre esse tema de neurodesenvolvimento infantil, dificuldade escolar e esses assuntos aí que a gente tem conversado. A gente tem feito umas lives sobre o TEA, então a gente encerrou aí um processo falando sobre autismo, apesar de que ele ainda acaba sendo presente nas informações, né? Mas agora a gente tá dando uma direcionada pro transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje nós vamos conversar sobre desatenção, né? Hiperatividade e impulsividade. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem escrever no inbox. Não sei o que tá acontecendo, porque eu, de novo, não tô conseguindo ver as mensagens, mas eu respondo vocês depois no inbox, tá? Eu vou tentando arrumar. Então, enquanto isso, pessoal, for compartilhando a live, for indo nos grupos aí, né, para que essas informações possam chegar aí nas pessoas que precisam, ou se você conhece alguém que tem esses sintomas de desatenção, ele é muito desatento, ou então ele é muito hiperativo, não para, se movimenta o tempo todo, ou tem uma impulsividade muito grande, seja na fala, seja no comportamento, né, é bom ouvir aí, saber mais ou menos sobre isso, porque de repente essa pessoa, ou esse adulto, né, esse adolescente ou essa criança tá dentro do transtorno de déficit de atenção e a gente não sabe, tá? Então é bacana pra gente conseguir até ajudar aí quem precisa. Deixa eu só ver se eu consigo trazer habilitar aqui os comentários, porque eu acabo não tô conseguindo ver. Ele não tá abrindo a opção pra mim. Deixa eu, só um minuto, gente. Comei, né? Não. Ah, tá, peraí. Acho que agora foi, pessoal. Vamos tentar, tá? Boa noite, então, para todo mundo que tá chegando. Acho que agora eu consigo ver. Oi, Cris. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje, a nossa live sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se vocês tiverem aí alguma questão, podem mandar no inbox, depois eu respondo. Se acontecer de não aparecer de novo as mensagens para mim, eu vou indo falando e aí se eu conseguir olhar, né, se eu conseguir aparecer para mim, aí a gente consegue conversar. Mas podem ir deixando aí as dúvidas, as perguntas. Parece que agora veio, viu, para mim aqui. Parece que agora eu tô conseguindo ver. Então vamos lá, pessoal. TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existem o que a gente considera 3 formas, por assim dizer, tá, de TDAH. Então a gente tem o déficit da atenção, né, e da desatenção.
A gente tem o H, que fala da hiperatividade, e agora, né, nos últimos estudos, a gente tem trabalhado a questão da impulsividade também. Então, ele caminha junto o H né, em relação à hiperatividade, e a impulsividade está caminhando junto agora dentro do transtorno. E o que a gente chama de TDAH combinado, que na verdade seria a junção dos dois. Então, tem crianças, adolescentes e adultos que possuem só um tipo desses sintomas, vamos dizer assim. Então, tem o transtorno e o déficit de atenção, porém não tem nenhum prejuízo em relação à hiperatividade ou à impulsividade, tá? E aí tem também, no caso, as crianças e os adolescentes que possuem a questão da hiperatividade e da impulsividade, porém não tem a questão da desatenção. E aí algumas mães me questionam, falam assim, mas como que ele não vai ser desatento se ele é extremamente hiperativo ou impulsivo, né? Porque a impulsividade nos faz fazer coisas, tomar atitudes, ter reações que nos impulsionam para alguma questão e a gente não consegue parar para pensar, para prestar atenção naquele nosso comportamento. E aí tem mãe que fala, mas eu acho que ele é desatento também. E aí, para a gente conseguir fazer qualquer tipo de diagnóstico dentro do TDAH, como eu falei na live anterior, é um diagnóstico um pouco mais difícil, porque ele é um pouco mais confuso, ele é um pouco mais complexo, justamente para conseguir diferenciar realmente ter essas diferenças, né? E além das comorbidades que caminham junto com o TDAH. Boa noite, Alice. Tudo bem? Gente, eu tô vendo a mensagem de vocês. Tá chegando. Galera, agora pode escrever, que agora eu consigo ler. Boa noite, Alice. Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. E então, a gente tem essa questão aí de, ele é hiperativo, ele é desatento, né? A desatenção, para a gente considerar ela como um déficit ou como um transtorno, a gente precisa ter uma avaliação, ter um olhar de que essa desatenção ela existe por um período longo, por um período grande, e ele é desatento para tudo, tá? Não adianta a gente falar, meu filho tem o TDA, ele tem o déficit de atenção, mas ele se concentra super bem quando ele tem que fazer um desenho de mangá, por exemplo. Então aí a habilidade de concentrar-se, ela existe. Então, na questão aí do funcionamento do cérebro, do neurônio todo aí, ele tá lá em funcionamento. Então, a habilidade de manter o foco, manter a atenção e manter a concentração, ela existe. Mesmo que seja, por exemplo, para fazer um desenho de mangá. Então, para a gente falar que existe uma defasagem muito grande ou que não existe um processo de atenção, ela não tem que existir em todos os sentidos, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando, que eu vou explicando, mas aí se vocês quiserem saber melhor, eu volto, tá? Boa noite, Leni Tanaka. Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Então, assim, a gente tá falando sobre desatenção. A gente vai começar na diferenciação desses 3 tipos que a gente meio que considera, né? Essas 3 vertentes. Não sei se são tipos, mas seriam 3 vertentes do TDAH, né? Que é a atenção, a hiperatividade, a impulsividade, e o combinado, que é quando junta os dois. Então, quando a gente tem essa criança, né? Que a gente estava falando com vocês, que tem essa questão da desatenção, mas o funcionamento lá dentro do cérebro dela ocorre, ela consegue manter foco, ela consegue ter atenção, ela consegue se prender numa atividade, ela mantém um tempo necessário que a gente precisa para que ela dê um retorno positivo para o que a gente quer, por exemplo. Então, como que a gente mede a atenção e aí sabe se essa criança, esse jovem, ou esse adolescente, ou esse adulto, ele é desatento ou não? Existem alguns testes, alguns treinos, né, que profissionais habilitados da área
que trabalham nesse sentido, com dificuldade de aprendizagem, com esse tipo de treino, a gente faz a aplicação desses tipos de atividade. E aí existe lá uma tabulação, que a gente vê se dentro daquilo que a criança respondeu, se tá certo, se não tá, o tempo que ela demorou para responder determinada questão. E aí a gente leva isso para um gabarito e vê ali o tempo que ela fez, se tá em ordem, se não tá, se tá acima ou se tá abaixo. E aí a gente consegue medir, vamos dizer assim, né? Medir, a gente consegue fazer uma medida do grau de atenção que essa pessoa, né? Porque aí a gente consegue fazer esse tipo de teste com adulto também. Então, que essa pessoa, né? Que esse indivíduo que ele conquistou. Então, se ele tá abaixo do esperado, então, de repente, ele tem uma certa idade, sei lá, de 20 a 30 anos, e aí a gente tem um percentual de uma numeração para que essa atenção sustentada, a gente tem atenção sustentada, compartilhada, e aí dentro do processo de atenção, a gente tem algumas divisões, né? E ali a gente consegue saber em que grau que essa atenção existe nessa pessoa e até que ponto ela consegue manter-se atenta em determinada atividade ou no que precisa ser resolvido e o que está abaixo. E aí a gente faz uma linha, né? E aí dessa linha a gente consegue medir o que a gente precisa trabalhar. Então eu preciso trabalhar o foco, eu preciso trabalhar a atenção, a atenção sustentada, a atenção compartilhada, o que eu preciso trabalhar ali para fazer com que essa pessoa consiga se manter dentro do que a gente considera como esperado em relação à atenção. Isso para todos, né? Para mim, para vocês, para quem tem o TDAH, para quem tem qualquer outro tipo de transtorno ou distúrbio, são treinos e atividades que a gente faz independente da condição, tá? Então, crianças dentro do autismo, a gente aplica também para saber qual o grau de atenção que ela despende, quanto tempo ela fica, ela consegue se manter atenta a determinada atividade, crianças crianças com síndrome de Down, e aí vai. A gente consegue fazer esse tipo de avaliação para daí começar a introduzir ou a ensinar, a passar qualquer tipo de outra atividade ou algo que a gente precisa aumentar esse tempo de atenção dessa criança. Então, existem alguns treinos, algumas atividades que a gente consegue trabalhar e melhorar, tá? Mesmo dentro de um transtorno. Mesmo dentro de um transtorno. Tá? Então, as crianças que são diagnosticadas dentro do TDAH, quanto antes elas buscarem e tiverem um tipo de processo terapêutico com profissionais que trabalhem atenção, concentração, memória, melhor, tá? Porque a gente trabalhando toda essa parte, a gente diminui a questão da ansiedade dessa criança, tá? Porque ela conseguindo parar, vamos dizer assim, para pensar ou para se organizar e entender como que funciona o próprio cérebro dela, como que ela se organiza e se reorganiza, fica mais fácil para ela não gerar essa ansiedade, e aí a ansiedade acaba vindo através da fala, então atropela muito, né? Tem mãe que chega e fala, eu acho que não é só o TDAH, eu acho que não é só uma questão de desatenção, não é só hiperativo, ele fala muito embolado, ele enrola tudo, a frase dessa criança não tem começo, meio e fim, né? Não tem porquê. Porque como ela não consegue parar e se concentrar e se ater àquilo que ela precisa fazer, o cérebro trabalha muito mais rápido do que a fala, né? Então, não é uma questão de fono, por exemplo. Vou levar na fono porque a fala é muito ruim, é muito atrapalhada, e aí eu não entendo, e aí óbvio que essa criança, esse adolescente, ele vai se frustrar, ele vai ficar ansioso, a ansiedade vai vir, e aí com ela vem a alteração de comportamento. Ela vai ter um comportamento diferente, sim. Por vezes acaba vindo até a questão da agressividade, pode aparecer justamente pela impulsividade, de sair atropelando tudo, né?
Então, tem muitos adultos que não foram diagnosticados na infância e que sim, né, têm o TDA, têm o TDAH e não sabem, né? Porque como é um transtorno que a gente consegue moldar a pessoa consegue meio que se moldar também em algumas situações, né? Então, em algumas situações a pessoa consegue conviver com isso. Ela sabe que tem alguma coisa ali diferente, mas ela não sabe o que é. Mas ela tenta se moldar à situação. E aí o transtorno acaba ficando meio que escondido ali, principalmente quando é a questão da desatenção, né? Então fala, ele só não é muito atento, ele não presta muita atenção, e aí ele acaba usando alguns tipos de recursos para que essa desatenção não fique tão aflorada, assim, que as pessoas não percebam tanto que existe aí um transtorno de atenção. Então, o que ela faz? Ela utiliza-se de agenda, ela se utiliza do celular, ela utiliza um quadro de aviso, então ela começa a exteriorizar, a trazer, como eu posso explicar? Objetos, atividades de fora para ela se organizar enquanto a desatenção dela. Então ela consegue utilizar algum tipo de recurso que essa falta de atenção fique ali meio que mascarada, vamos dizer assim. E aí às vezes ela passa a infância, a adolescência e aí chega na fase adulta, sim, com o TDAH, o TDA, e ela não sabe. Nelice, boa noite. Nelice Hirata. Para crianças com déficit de atenção, que tipos de exercício ou atividades pode ser feita pelos pais no dia a dia? Tipo, para estimular a atenção, no caso de crianças entre 5 e 6 anos. Então, Nelice, a gente estava na live anterior falando sobre os pequenos, né? Sobre o TDAH nessa idade tão novinha. É um pouco mais difícil eles por si só já é um pouco mais difícil a gente conseguir mantê-los em processo de atenção. Deixa eu só ver aqui se eu consigo, no caso de crianças entre 5 e 6 anos de idade, é isso mesmo. O que a gente consegue fazer com os pequenos, né? A primeira forma, o primeiro contato que eu tenho com essa criança, eu digo eu lá fazendo atendimento com as crianças, por eles serem muito ágeis e aí tem essa questão de qualquer estímulo, de qualquer coisa que passe ou que ele veja ou que chame a atenção dele, ele sai literalmente daquele processo, daquela atividade que eu quero dar, por exemplo, ou que você, mãe, no caso, quer trabalhar com ele para estimular, e aí ele se perde, tá? Isso é muito característico do processo de desatenção e eles têm isso muito forte, principalmente quando eles têm essa inabilidade, né, de parar. Porque aí vem, às vezes, a questão da hiperatividade, que é uma atividade física muito grande. Eles parece que passa uma corrente elétrica, né? E isso eu já ouvi, esse termo, né? De um adolescente, e a gente estava no processo de terapia, e ele estava extremamente agitado, e ele falou assim pra mim, ele falou assim, Sensei, parece que passa uma corrente no meu corpo, eu não consigo parar. Eu tento, mas eu não consigo. Se eu não estou em constante movimento, eu não consigo me concentrar. Então, assim como as estereotipias do TEA, né? Essa questão da movimentação dentro do TDAH, eu, Viviane, terapeuta, né, neuropsicopedagoga, particularmente, não sei se é o caminho a gente ficar meio que barrando esse movimento de corpo dessas crianças, desse adolescente no caso. Por quê? Porque se é uma forma que ele tem de se regular, de se reorganizar, seja mentalmente, seja enquanto corpo mesmo, enquanto espaço, eu acho que é válido. Tá? Então, porque como eu trabalho com a questão do desenvolvimento do cérebro, eu preciso que esse cérebro esteja em constante movimento, em constante evolução, para que todas essas lacunas de aprendizado, todos esses buracos que ficam durante o aprendizado dessa pessoa com TDAH, ela precisa ser preenchida, ela precisa ser refeita em alguns casos, porque muitas coisas ficam,
né? E aí vai passando, é como se a gente fosse passando de fase sem completá-las, tá? E aí isso vai nos trazer um prejuízo futuro muito grande. Então eu preciso trabalhar isso o quanto antes. Boa noite, Maria Taniguchi, seja bem-vinda à nossa conversa. E aí o que a gente pode fazer com os pequenos? A orientação inicial. Tentar trazer ou começar qualquer tipo de atividade que seja de acordo com o que mais chame a atenção. Então, se ele gosta, por exemplo, do Thomas, né, entre 5 e 6 anos de idade, então de repente eu pego aí qual é o objeto de interesse que a gente chama, então o que traz esse foco e essa atenção inicial. Então vamos supor que seja o Thomas. Então eu vou começar a trazer atividades relacionadas ao Thomas. Então, de repente, uma atividade para colorir, de repente uma atividade com números, de repente uma atividade com letras. Eu não sei se as crianças estão aqui no Japão, se estão em escola brasileira ou escola japonesa. Eu não sei como que é, Nelice, mas vamos supor, né? Se puder escrever fica mais fácil. Mas vamos supor que tá na escola brasileira e eu quero trabalhar a atenção da minha criança em casa nesse sentido. Então, primeiro é ir atrás do que é o objeto, vamos dizer assim, de desejo, é aquilo que a gente já tem o foco da atenção da criança. Então, eu tenho o Thomas, eu sei que ela gosta, então eu vou trazer as atividades direcionadas pro Thomas. Então, dali eu vou aos poucos tirando, né? A gente fala nessa desvinculação desse objeto de interesse e introduzindo e trazendo novas atividades e com novos desenhos ou novas propostas, para que a gente também não faça somente uma estimulação com essa criança de acordo com aquilo que ela gosta, porque a gente sabe que nem tudo vai ser do jeito que a gente gosta. Então a gente precisa abrir esse leque de informação. Mas para eu começar esse trabalho, eu preciso de um interesse comum, e aí dele eu parto para as atividades que eu quero que essa criança faça. E aí, como eu falei lá no começo da live, a gente tem alguns tempos, né? Existem alguns marcadores de tempo onde eu consigo fazer a avaliação e a verificação dessa atenção dessa criança. Se tá dentro do esperado, se não tá, se tá abaixo, se tá no limítrofe, o que tá acontecendo ali, dessa criança não, são de todos, né? Em relação à atenção. E aí eu consigo, daí, tirar um parâmetro para realizar um trabalho de intervenção. Então, o que eu posso fazer, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer e em que período de tempo, tá? Porque tem atividades, mesmo que você fazendo essa estimulação em casa, se você fica muito tempo nessa atividade, ou até ele ter um êxito, até ele conseguir realizar aquela atividade da maneira como que o adulto espera que ele consiga, pode gerar um fator aí de ansiedade e desencadear a impulsividade. Ela vem e aí ele vai te dar uma resposta, ou ele vai levantar, ele não vai querer fazer, e aí toda aquela proposta que você tinha feito vai se perder. E aí não adianta você trazer o Thomas de verdade, por exemplo, para essa criança, porque ele não vai querer mais. Então é um pouco difícil, né? Mas é possível. Outra dica que tem é o espaço. Qualquer estímulo, qualquer processo de estimulação que eu vou dar para essa criança, principalmente as crianças que estão dentro do processo da desatenção, eu tenho que ter um ambiente neutro, tá? Eu tenho que ter uma sala, eu tenho que ter uma mesa, eu tenho que ter o que vai estar nessa mesa tem que ser somente o que eu vou usar na atividade, tá? Então você está em casa e você quer de repente dar uma atividade para trabalhar a atenção, para aumentar a concentração da sua criança, do seu filho, e aí tem uma televisão ligada ou tem um quadro que ele para olhar. Então, assim, eu preciso eliminar todo e qualquer tipo de estímulo externo que essa criança ou que esse adolescente esteja vendo no local, tá? Por quê? Porque eles concorrem com o próprio estímulo interno, tá? Como assim? Dentro do cérebro das crianças e dos adolescentes com TDAH já existe um comportamento diferente, né?
tanto que é um transtorno de déficit de atenção. É algo ali que realmente tá fazendo uma dificuldade muito grande ali em relação ao processamento, ao como que esse cérebro funciona. E aí tem mundo que fala assim, mas quando vai estudar, ou quando vai fazer o shukudai, ou quando vai, né, fazer lição de casa, e aí tá lá, tem nada, ele tá olhando pra parede e tá ali fazendo a lição dele. Só que, do nada, entre aspas, tá? Pra gente é do nada, ele se distrai e aí uma atividade, um shokudai que era pra fazer, por exemplo, em 20 minutos, o processo demora 1h20, 1h30. E aí a mãe se desespera, falando, mas é uma atividade simples e não consegue fazer. E aí o que a mãe, no caso, a família acha? Existe uma dificuldade de aprendizado. Ele não sabe fazer, por isso que ele demora tanto para fazer a lição. E aí, às vezes, não é isso, né? Por muitas vezes não é isso. Não é que ele não sabe o conteúdo que está sendo passado ou que ele está aprendendo na escola. Ele até sabe o conteúdo que o professor passou. Mas, devido a essa desorganização toda interna, ele não consegue fazer a lição. Então, ele não consegue, em um tempo menor, ele não consegue fazer aquilo que ele já aprendeu. E aí, isso ele acaba trazendo esse prejuízo escolar. Porque se dentro de casa já acontece isso, na escola também acontece, né? E aí a criança acaba tendo, o adolescente acaba tendo esses problemas em relação ao desempenho escolar. Então, como ele demora um tempo maior para entender o que o professor... Para entender não, porque ele até entende, mas o processo é mais demorado, né? Ele precisa organizar tanta coisa aí mentalmente que a resposta para aquilo que ele tá vendo, para aquilo que ele tá ouvindo, para aquilo que ele tá aprendendo, ela demora um pouco mais, tá? Seja pela desatenção, seja pela impulsividade. Quando a gente fala de impulsividade, não é só a questão de ação, de agir, né? É a impulsividade da fala, é a impulsividade do comportamento, é a impulsividade do pensamento, né? Que é existe a síndrome do pensamento acelerado também, que também existe e que às vezes as pessoas confundem com o TDAH e às vezes existe como comorbidade. Então, assim, é um todo muito difícil para quem tem, né? Para quem tá dentro do TDAH, mas ela é possível de ser trabalhada, tá? Então dá pra gente conseguir diminuir todas essas questões, né, que o TDAH traz para o indivíduo, seja para a criança, seja para o adolescente, seja para o adulto, né? A desatenção, ela é muito mais frequente nas meninas, tá? Então, apesar do TDAH ser um transtorno onde os meninos são mais diagnosticados, vamos dizer assim, o TDA, né, o processo de desatenção, ele é muito mais frequente nas meninas e aí ele traz um prejuízo acadêmico muito grande, tá? Ele traz, porque como não existe essa questão organizada da atenção, a aula passa e aí a criança vai levando um monte de buraquinho para a próxima aula. Então, é que nem, sei lá, quando a gente aprende matemática, que a gente precisa aprender uma equação para a gente poder aprender a outra, por exemplo. Então, se eu não aprendo, de repente, sei lá, a equação de primeiro grau, como é que eu vou aprender de segundo, sabe assim? Então, e aí vai virando essa bola de neve no aprendizado dessa criança. Ele vai passando de série, vai, enfim, tendo o seu andamento escolar, porém com esse monte de buraquinhos, né? E aí o rendimento escolar cai, o prejuízo acadêmico é enorme e aí as pessoas acabam não entendendo e acham que é porque que a criança ou que o adolescente não gosta de estudar, por exemplo. Eu escuto muito alguns pais que trazem essa questão. Ai, Vivi, não gosta de estudar, não gosta de fazer lição, não gosta de ir pra escola, porque não é fácil, né? O TDAH, ele traz muito prejuízo social, tá? No caso da desatenção, pela falta de capacidade que as pessoas têm de se concentrar, de prestar atenção,
qualquer estímulo faz com que ela pare e se perca naquilo que ela tá vendo, ou que ela tá falando, ou no que ela tá ouvindo. E isso dentro da escola é um fator complicadíssimo, né? Porque como é que... Ainda mais aqui no Japão, né? Que as salas de aula são grandes, a gente tem muitos alunos dentro da sala, o sensei precisa dar conta de tudo aquilo, assim como no Brasil também. E aí vai indo, né? O conteúdo vai sendo passado, você aprendeu bem, você não aprendeu, você vai pro reforço e tudo bem, né? E aí essa criança vai levando todos esses prejuízos aí de aprendizado, de conteúdo, e aí isso vai, óbvio, fazer com que ela tenha uma questão de aceitação pelos amigos, porque como ela não consegue prestar atenção na aula, como o tempo dela de foco, de atenção, de concentração é muito pequeno, ela se dispersa. E aí ela vai caçar o que fazer. Então ela tumultua a sala de aula, ela tumultua, sei lá, na hora do recreio, ela traz esse tipo de comportamento para dentro de casa, então ela acaba trazendo um prejuízo não só escolar, né? Ele vem como um prejuízo social, um prejuízo escolar, um prejuízo familiar, né? Porque tem muitas mães que chegam assim e falam, eu não sei mais o que fazer, né? Eu ponho de pensamento, eu ponho de castigo, eu tiro quem tá, eu tiro isso, eu tiro aquilo, e nada faz com que ele melhore. E aí a mãe falou assim, parece que ele não tem medo de nada, né? São falas de muitas mães que me trazem, falam assim, não é que... E aí, não é que ele não tem medo, né? A gente tem uma parte aí dentro do nosso cérebro que a gente fala que é o freio inibitório, que é o que nos inibe de ter e tomar algumas atitudes, né? Ou sair falando e fazendo o que a gente deve ou o que não deve, por exemplo. E aí dentro do TDAH existe aí um prejuízo, tá? E é um prejuízo, de novo, cerebral, né? De organização mental mesmo. E aí ele desembesta a falar, a fazer, a impulsividade chega, a hiperatividade fala mais alto e pronto. Aí vira uma confusão aí dessa criança no desenvolvimento dela, porque as pessoas começam a se afastar, né? Então, por ela ser muito hiperativa, por ela não parar, por ela uma criança que tá sempre correndo, ela tem um sentimento de inquietude extremamente grande, então ela possui um excesso enorme né, um excesso enorme é ótimo, mas enfim, de atividade física, de atividade motora, ela tem uma fala muito intensa, então fala mais que o homem da cobra, né, são crianças que falam de tudo o tempo todo. Com isso, ela acaba não respeitando o adulto, né, ou o outro coleguinha, ou o par, enfim, quem convive ali com ela, e aí as pessoas acabam meio que se afastando, sabe, assim, acaba meio que tendo uma restrição em relação à pessoa, e aí vem em relação à família, justamente por causa disso, porque essa hiperatividade é tão grande, ela se faz tão presente, que ela traz um prejuízo social muito grande. A Nelice está perguntando se é possível que num primeiro diagnóstico, onde o QI ficou muito abaixo do normal, seja confundido com a capacidade intelectual da criança, ou seja, o próprio déficit de atenção prejudica a qualificação do QI? Então, vamos falar do teste do QI, Nelice. Eu já venho falado em algumas lives sobre essa questão do teste, né? Ele é válido, ele é extremamente válido, ele é uma ferramenta que tem, né? Que a gente tem, os psicólogos fazem a aplicação desse tipo de teste, e lá vem, né, uma tabulação de quanto que a criança conseguiu atingir, o que ela acertou, o que ela errou, e dentro dessa tabulação eles chegam lá no QI acima da média, na média ou abaixo da média, tá? E aí, o teste aqui, eu não sei se você tá no Japão, se você puder me responder,
seria bacana, porque como eu falei para vocês, eu já comentei sobre esse teste aqui. Aqui no Japão ele é aplicado e aí tem as tradutoras, e aí a gente tem um problema da criança não entender o que está sendo pedido no tipo de teste que acontece aqui. Então você pega uma criança brasileira, filha de brasileiros, né, com uma questão cultural, uma questão educacional e familiar e tudo mais bem diferente do que é o esperado como base para o Japão. E aí ela tem que fazer esse teste dentro do padrão japonês. Nelis está escrevendo que ela está no Japão. Ok. Quando a criança estuda em escola japonesa, já me perguntaram, é melhor ou é pior, o que eu faço? Eu ponho na escola brasileira, eu ponho na escola japonesa. Então tudo isso aí também são questões que os pais precisam avaliar muito bem. E quando decidem, né, para que escola ele vai, ele precisa reavaliar, tá? Para ver se aquela decisão que ele tomou é a melhor para aquela criança ou não. Tem criança que se dá super bem dentro dos padrões escolar, né, o padrão escolar japonês, e tem criança que não se adapta. E não vai se adaptar porque o processo é muito diferente. Então, vocês precisam pensar, né, para onde essa criança vai, e assim que ela for, repensar, tá? Se é o caminho, se realmente vai deixar essa criança dentro dessa escola ou não, ou se vai trazer ela para uma escola brasileira. Mas voltando à sua questão, é possível que devido ao diagnóstico do TDAH, e devido ao teste do QI, óbvio, vai ser diferenciado, porque o tempo dessa criança de realização de atividade, a resposta que ela vai dar, então vai estar sim abaixo da média, tá? Mas isso não quer dizer que essa criança ela tenha aí um QI abaixo da média. Então, sei lá, veio uma pontuação aí que você vai levar aquilo pro resto da vida. Tá? De novo, é um parâmetro, né? Eles fazem esse tipo de teste para ter um parâmetro de como que tá a questão da inteligência. Mas assim, hoje, né, a neurociências está aí para provar e comprovar que a questão da inteligência, a questão do desenvolvimento, a questão do estímulo, a gente chama de neuroplasticidade, e aí existem tantas coisas que acontecem dentro do nosso cérebro, que quando a gente mede ele e coloca lá, não, o QI dele é tal, ele está abaixo da média, e ele vai ser assim, e ele vai estar assim para sempre, a neurociência não toma isso como uma verdade imutável, como algo que não vai mudar. Tá? A gente não acredita que vá ser assim, tá? Não estou desmerecendo nenhum tipo de teste, não estou desmerecendo nenhum tipo de avaliação, muito pelo contrário, né? Eu preciso desse material, a gente precisa desse tipo de retorno para nos organizarmos enquanto terapeuta, enquanto que a gente vai trabalhar com essa criança para realizar o desenvolvimento dela. Mas não, né? Aí é minha opinião, né? Não se prenda a essa questão da avaliação do que deu ali naquele QI, tá? Porque às vezes tem a questão da situação, de um dia que essa criança fez essa avaliação, de repente ela não estava bem, ela não dormiu bem, ela estava com um processo, sei lá, de gripe, ou ela estava com uma dor de barriga. Enfim, existem tantas questões que podem estar por trás desse resultado que eu não sei, assim, não acho que seja válido vocês, né, assim, se agarrarem a esse tipo de resultado e achar que é isso aí. Até porque existe todo um processo de intervenção, então se veio aí pra gente, às vezes chega com o teste do WISC e tal, e aí fala, olha, o QI tá abaixo da média, ou o QI não tá dentro do esperado para a idade, existe um déficit aí que precisa ser trabalhado, para que essa criança daqui a um tempo refaça esse teste e veja se ela melhorou ou se ela diminuiu.
E aí as mães acabam levando e acontece. Então, sim, pode ser sim que o resultado dessa criança tenha tido essa diferença aí, justamente pelo TDAH, né? Ou ela tem só desatenção, ou ela tem só hiperatividade. Porque, como eu falei, se ela vai ter um prejuízo acadêmico, seria um prejuízo escolar, ela vai ter esse prejuízo dele em qualquer tipo de avaliação que ela for fazer. Tá? Então, vamos supor, sei lá, ela chegou na vida adulta e precisa tirar carta de motorista, por exemplo. E aí aqui, ainda mais aqui, que a gente tem que fazer o capunique, tem que fazer toda aquela coisa de prestar atenção, e você tem que ajeitar cinto, né? E aí você não pode passar, e aí tem os tomarês, e aí tem a questão da linha férrea, da linha de trem, que você tem todo um processo de atenção pra gente dirigir e pra gente tirar essa carta, por exemplo, tá? Se eu tenho TDA, né? Ou o TDA, ou o TDAH, ou o combinado, que no caso é os dois. Eu tenho todo esse processo aí bagunçado aí na minha cabeça. É óbvio que eu vou ter uma dificuldade muito maior de conseguir tirar carta, né? De conseguir entender todos esses comandos, tudo que eu preciso aprender e que eu preciso controlar externamente e internamente para conseguir fazer esse processo de avaliação, que seja tirar uma carta, por exemplo. Então, sim, vai alterar qualquer tipo de resposta a qualquer tipo de teste ou avaliação que essa criança ou esse indivíduo sofrer, tá? Não tem como a gente tirar, né, uma coisa da outra, ela meio que tá ligada. Então, não tem como. Por isso que o processo de intervenção, ele é necessário. Tá? É possível sim a gente trabalhar com crianças, adolescentes e adultos, né, e terceira idade, seja o que for, em relação à desatenção, à hiperatividade, à impulsividade, sim, porque a gente dá ferramentas, né, assim como você perguntou que atividade que dá, como que a gente pode dar essa atividade, o que os pais podem fazer para ajudar a criança a ter um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção. Existem recursos, sim, dentro do processo terapêutico e fora do processo terapêutico também, que dá pra gente fazer e trabalhar com as crianças e com a gente também, tá? Existem treinos ali que dá pra gente fazer com qualquer adulto que, sei lá, de repente tá na fábrica, tá na linha de produção e tá fazendo muito furioso, tá fazendo muita coisa errada, ou tá esquecendo de fazer o seu trabalho da forma com que deve fazer, e aí precisa, e dá pra gente conseguir trabalhar e fazer esses neurônios funcionarem de uma maneira melhor. Né? Lá no Brasil a gente chama de ginástica cerebral, então existe sim técnicas, treinos, atividades para melhorar o que a gente chama de condicionamento neuronal. Então, para melhorar o condicionamento do funcionamento dos meus neurônios, do meu cérebro, para que essas sinapses, para que essas informações ocorram e aconteçam numa velocidade maior, melhor, porque aí a gente vai acostumando o cérebro a pensar, né? A gente acostuma esse cérebro a aprender, vamos dizer assim. Então, é possível, tá? Então, em relação a ficar presa aí no teste do QI, essas coisas, bem, é válido, é importante, mas a gente consegue trabalhar esse cérebro, fazer com que ele dê uma turbinada e que ele melhore aí o seu funcionamento. E nas crianças existe aí, é muito mais fácil, muito mais rápido. A gente só precisa saber trabalhar, principalmente a questão da hiperatividade dele, porque eles não param, né? Mas aí também faz parte da infância. E a gente tem que entender que eles são crianças, independente do diagnóstico que essa criança me apresente, independente da questão neurológica, biológica, física, não importa o que essa criança apresenta. O que a gente precisa sempre pensar é que é uma criança que está ali. E a capacidade de aprendizado dela é inerente. Ela está ali, ela vai acontecer, tá? Eu só preciso acreditar que é possível e trazer ferramentas e estimular essa criança para que ela se desenvolva aí dentro de tudo aquilo que ela consegue fazer. E vou dizer, eles conseguem fazer muitas coisas. Tá. Boa noite, Sayuri. Sayuri Harada, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Estamos falando sobre TDAH, os tipos, né? As formas, os meios de TDAH que existe. Então, a questão dos sintomas, onde a desatenção ela é mais vista, ela é mais presente.
Aí a gente tem a hiperatividade e a impulsividade e o TDAH combinado, que o TDAH combinado é tudo. Então a gente tem o transtorno de déficit de atenção e tem a hiperatividade e impulsividade junto. Então aí quando a pessoa é diagnosticada com os dois, ela tem o que a gente chama de TDAH combinado. E aí ela tem um prejuízo muito maior, ela tem um prejuízo grande, sim, em relação a tudo. Então, quando a gente tem a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, a gente ainda consegue trabalhar as questões de uma maneira um pouco mais sutil, tá? Então, tem problema de atenção, a gente trabalha treino de atenção, concentração, foco, atenção sustentada, atenção compartilhada, e aí vai 300.000 tipos de atenção. E aí a gente consegue resgatar essa falta ou ensinar, porque são habilidades que podem ser aprendidas. Então, se elas podem ser ensinadas, elas podem ser aprendidas. Então, a gente consegue aí diminuir ou às vezes sanar essa questão da falta da atenção. E a questão da hiperatividade e impulsividade, ela pode ser trabalhada junto com o fisioterapeuta, junto com o psicólogo. E aí, fono, se a gente vê que tem um prejuízo de fala também, mas a gente precisa saber que antes de eu trabalhar com esse tipo de profissional, existe uma questão neurológica. E eu preciso de que as pessoas entendam como que funciona esse cérebro, como que qual a resposta que eu tenho que esperar dessa criança ou desse desenvolvimento para conseguir trabalhar com uma equipe, tá? A Sayuri está perguntando, quando uma criança tem transtorno de hiperatividade, ela precisa acordar cedo para ir para a escola, mas por causa do transtorno não consegue fazer as coisas sozinho. Não consegue mesmo, tá? A gente precisa organizá-las, tá? Então, como eu falei, a gente tem alguns recursos, os adultos acabam levando muito isso. Existem alguns recursos externos que ajudam, Sayuri, a gente a organizar essa criança. Então, rotina, tá? Rotina existe para TEA, rotina existe para síndrome de Down, rotina existe para TOD, para TDAH, para PC, enfim, para 300.000 siglas que existem em relação ao neurodesenvolvimento. Rotina, a gente precisa organizar a rotina dessa criança. Tá? Então, se você sabe que ela precisa ir para a escola, que ela tem horário, que ela precisa cumprir normas e regras, a família precisa mostrar para ela, né? As pistas visuais, elas existem, então tem que ter um quadro ou um cardo, alguma coisa que mostre para ela que ela vai dormir, que ela vai acordar e que ela precisa seguir essas rotinas, esse padrão, que é o que a gente segue normal, e aí você vai introduzindo isso com ela. Então, um meio de você conseguir fazer com que ela durma mais cedo pode ser através da organização da rotina. A não ser que exista aí uma questão tão forte que a gente precisa controlar esse corpo, né? Esse metabolismo que é acelerado também, tá? O metabolismo deles é extremamente acelerado e aí a gente precisa organizar isso. Se for com medicação, ok, vai medicar. E se a gente conseguir fazer só por tratamento terapêutico, a gente vai fazer também, tá? Mayumi, Baba, boa noite! Tudo bem, Flor? Parece que cada vez está tendo mais crianças com TDAH, dificuldade de aprendizagem e com déficit de aprendizagem. Você acha que tem algum motivo ou alguma explicação? Então, se é um transtorno, um distúrbio neurológico, a explicação é neurológica. Então, existe algo ali dentro desse cérebro que está com um processo diferente, seja de maturação, seja das sinapses que ocorrem, enfim, transtorno e distúrbio é diferente de dificuldade. Então, são distúrbios do neurodesenvolvimento que a pessoa nasce e vai morrer com aquilo. Ninguém deixa de ter o TDAH, tá? Tem gente que fala assim, não, mas foi curado do TDAH, tinha e não tem mais. Não. As crianças, os adolescentes e os adultos, eles passam a conviver com o TDAH porque eles entendem como funciona, entendem o processo, e através do processo de terapia ou de medicação, ela consegue antever, ela consegue, antes da questão acontecer, ela consegue se organizar, vamos dizer assim.
tá? Mas isso tudo sempre com muito treino, né? Sozinho, até faz, mas assim, leva muitas questões para a vida adulta aí que não são bacanas, tá? Então, depressão, suicídio, a gente vai falar sobre essas questões emocionais no TDAH nas próximas lives também. A ansiedade, tudo isso aí acaba vindo, tá? Então, é bem complicado. Mas se eu acho que tem algum motivo, alguma explicação, se não for um transtorno ou um distúrbio que é algo neurológico, Mayumi, né? Que aí a própria neurobiologia de repente explica o que acontece aí dentro desse cérebro, como que funciona, o que não funciona, ou se funciona de uma forma errada, a neurociência também explica, a gente tem aí uma questão que a gente já sabe o que é. Existe um mau funcionamento do cérebro ou um funcionamento errado que faz com que as pessoas dentro do TDAH tenham esse tipo de sintoma e esse tipo de comportamento. Ponto. A partir daí eu preciso saber como é que eu vou trabalhar com elas e a melhor forma de trabalho, e aí eu vou lá e faço. Agora, a dificuldade de aprendizagem, ela é uma questão que não é interna. Tá? Então, claro que esses transtornos, esses distúrbios, eles fazem com que eu tenha uma dificuldade de aprendizagem. Mas existem crianças e adolescentes que não têm nada, nenhum tipo de diagnóstico fechado, vamos dizer assim, mas apresentam uma dificuldade de aprendizagem, de aprendizado enorme. E aí, se tem algum motivo, alguma explicação, aqui a gente tem a questão da escola japonesa, escola brasileira, as crianças estarem dentro de uma sociedade que por vezes não é a que elas gostariam de estar, né? Então a gente pode ter aí alguma explicação nesse sentido, por que tanta criança está sendo diagnosticada com qualquer tipo de doença, enfim, com qualquer justificativa, eu acho que a gente pode falar assim. Primeiro, pelo fato deles poderem encaminhar essas crianças de repente para uma sala especial, e aí a gente já entra na questão cultural aqui do Japão, na questão das escolas, porque assim, tá muito diferente, faz muita bagunça, criança é extremamente ativa, é fora da média, tem um probleminha aí, sai daqui e vai para a sala especial. E aí a gente sabe que, infelizmente, acontece isso. Boa noite, Lu! Luciana Mizuta, beijo grande! Seja bem-vinda, Lu! Estamos falando aqui sobre o TDAH, amiga. E respondendo aqui a Mayumi perguntou o que se tem alguma explicação ou motivo para esse índice grande de crianças sendo diagnosticadas com problemas de aprendizagem, né? E aí um deles é esse. E aí a gente brinca, né, no meio... enfim, e aí brinca que às vezes não é um problema de aprendizagem, é um problema de ensinamento, né? As pessoas não sabem ensinar, né? E não é que a criança não aprende, a forma com que esse adulto ensina não chega nessa criança. E aí, às vezes, é uma questão de didática, né? De ensino, né? O professor ou a instituição que essa criança frequenta, seja uma escola, seja uma escola de reforço, seja um day service, a forma com que ela ensina, com que ela não chega nessa criança, então ela não consegue aprender. E aí a gente vai para profissionais despreparados, para profissionais que se formaram, mas que não sabem ou ainda não estão preparados pro dia a dia, para a realidade, para estar ali, e aí não conseguem mudar a sua técnica, não consegue... Tem gente que não consegue chegar na criança, na verdade, né? Então, e aí eu falo como professora mesmo, existem, né, salas de aula que você pega uma turma, a turma toda não aprende, e aí quando você muda o professor, a sala inteira aprende. Aí você fala assim, então peraí, eram as crianças que não conseguiam aprender, que estavam abaixo da média, aquela sala que era a sala de aula problema, ou era o professor que estava ali, ou o terapeuta que está trabalhando com a criança, ou o professor de Nihongo, sei lá, que não tem a técnica, ou tem a técnica, só que para aquela criança não funciona.
entendeu? Não chega. Então não é que ela não aprende, né? Às vezes é o ser que está por trás dela que não ensina direito ou que ela não aprende direito. Eu acho que pode ser nesse sentido também, tá, Mayumi? E aí a questão aqui deles tirarem, né? Vamos realizar um diagnóstico, vamos meio que separar o joio do trigo para que em detrimento de 30 alunos, eu tiro 2, 3 aí que me dá um problema, literalmente um problema, não gosto do termo, mas acontece. E aí eu já ouvi isso de senseis japoneses falando, essa criança é muito problema, ele não para, ele é extremamente agitado, não presta atenção na aula, não sei o que, não sei o que lá, então tiramos da sala regular e levamos essa criança para a sala especial. E aí vai, né? E aí você vai dar um treino, por exemplo, de atenção dentro do set terapêutico, a criança gabarita. Aí você fala assim, poxa, como assim, né? Não tá demonstrando tão grave quanto a escola falou. Mas é complicado, a gente aqui é difícil. Mas eu acredito que seja isso também, tá? Eu acho que é tanto essa questão de separar aí, de fazer meio que uma triagem, tirar umas crianças e levá-las para a sala especial para que elas tentem melhorar ou para que elas... Porque a sala é menor, tem menos crianças, então de repente uma sala de 30 vai para uma sala especial, tem 5, 6 crianças, 8 com 3 senseis, então eles acham que vão dar mais atenção, enfim, é complicado. Gabi Correia, boa noite! Como é feito esse diagnóstico, onde devo ir? Diagnóstico TDAH? É isso? Gabi, psiquiatra, médico, né? Você, se é pra você, passa consulta e aí leva essas questões, fala, olha, eu sou hiperativa, eu sou impulsiva, eu tenho desatenção, eu tenho algumas questões aí que eu acho que tem alguma coisa que foge à regra e eu queria que você fizesse uma avaliação, tá? Aí você busca lá, tá? Um profissional médico, sempre médico. Qualquer tipo de diagnóstico, gente, é médico, tá? A Leni tá falando que é muito triste, as crianças sofrem. Sim, é muito triste. Não só as crianças, as mães, a família, na verdade, todo mundo, né? Todo mundo que tá ali, que se envolve com o processo de desenvolvimento dessa criança e desse adolescente ou desse adulto, sofre junto. Mas quando a gente sabe o que é, como é e o que eu devo fazer, fica mais fácil. Mayumi, de nada, amor. Não sei se foi o que você... Não sei se eu falei o que você queria ouvir, mas é a minha opinião, tá? Gabi, sim, TDAH, no caso seria para meu filho. Então, tem que levar a criança para fazer esse tipo de avaliação. E aí lá ele vai fazer essa avaliação em relação a tudo. Então, como... Eu não tô com o meu DSM aqui, mas na live anterior eu falei um pouco sobre, se você quiser olhar, Gabi, dá aí no Portal Mia tem a primeira live onde eu falei sobre o manual, né, das doenças mentais, e aí lá fala como que é o processo de diagnóstico do TDAH, o que precisa fazer para que, o que o médico precisa, os caminhos que precisam seguir para que esse diagnóstico ocorra. Então lá tá explicando o período, quanto tempo de permanência dos sintomas, quais são a sintomatologia, quanto tempo esses sintomas aparecem, em que locais, em que lugares, em que momentos, é só familiar, é escolar, é social. Então, para o diagnóstico do TDAH, Gabi, a gente precisa de um monte assim de informação, vamos dizer assim, tá? Para que o médico consiga chegar e fechar o diagnóstico do TDAH. Se é só o transtorno de déficit de atenção, se é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e agora a gente está trazendo a impulsividade também, o que às vezes as pessoas estão confundindo com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. São transtornos diferentes, tá? Existe uma questão de comorbidade, comorbidade é quando uma doença existe, vem outra e meio que caminha junto, tá? Então, pode ser que crianças, adolescentes e adultos, dentro do TDAH, tenham como comorbidade o TOD, tá? O transtorno opositor desafiador.
Mas pode ser que também não tenha, pode ser que tenha só o TDA. Tem crianças e adolescentes com TOD, com transtorno, né, do opositor, e que não tem a desatenção, e aí, enfim, dá umas misturadas, gente, umas coisas aí. Quando a gente fala de transtorno, de distúrbio neurológico, dá uma confusão, literalmente. Não é só dentro da cabeça da criança, não, é pra tudo. É difícil pra gente diagnosticar, é difícil pra gente tratar, é difícil pra gente ter um retorno dentro daquilo que a gente espera. Então, não é fácil, mas é possível, sim, a gente ajudá-los. Rafaela Galego, beijo, amor! Linda, linda você, meu bem, que arrasa aí tudo aí. Sayuri, as crianças com TDAH, existem escolas especiais com professor com... É uma pergunta? As crianças com TDAH, se existem escolas especiais com professores profissionais? Existem, tá? Aqui no Japão existe, eu já estive em visita em escola, tá? Eu já estive em escola especial, em escola regular e nas escolas regulares que tem a sala especial, tá? Então existem tipos de escola aqui no Japão que são diferentes e aí os pais meio que escolhem para que escola essa criança vai. Então existem alguns diretores que meio que indicam e meio que forçam e meio que obrigam, né, essa criança a ir para determinado lugar, mas a escolha sempre é dos pais, tá? Então se tiver dúvida, pergunta, questiona, vá conhecer, vá uma vez, vá duas vezes, pergunta para outras mães, você conhece, você foi, você sabe como funciona, né? E aí na hora que o sininho lá de alerta tocar, se achar que não vai rolar, que não é o lugar, não coloquem, tá? Nós vamos se arrepender depois. Sayuri tá perguntando qual o conselho que eu dou para as mães ter paciência com seus filhos. Então, paciência é uma virtude, Sayuri, que não é dada a todos, né? Mas a gente tem que ter, né? Além dela ser uma virtude, eu tô brincando com vocês, claro, mas a gente começa a exercer, e quanto mais a gente exerce a paciência, mais a gente tem. É fácil? Não, é dificílimo, né? É assim, extremamente, quando a pessoa fala pra gente, já tenha paciência, pronto, parece que você pegou ela e jogou ela fora, né? E aí a gente já se desestabiliza diante da situação. Então, o que eu preciso fazer para ter paciência? Independente se é meu filho, se é meu aluno, se é meu paciente, eu preciso saber que aquela situação naquele momento e a forma com que eu reajo, eu tenho uma reação em relação àquilo, diz mais sobre mim do que sobre a criança que está ali comigo. Então, se eu não tenho paciência, se eu explodo, se eu, sei lá, de repente estou dando uma atividade, estou fazendo alguma coisa e a criança não quer fazer, ou ela entra no processo de birra ou de crise, tá? E aí eu entendo aquilo como uma má criação, é um mal criado, não sei o quê, e aí eu vou e perco a paciência e faço o que não devia. Essa minha ação, ela fala mais sobre o meu descontrole do que a ação da criança. Então, antes de eu perder a paciência, pare e pensa, né? Então, peraí, eu estou impaciente por quê? Eu estou nervosa por quê? O que ele fez para que eu entre nesse processo? Então, o adulto da relação, Sayuri, teoricamente, a gente tem que ter aí um autocontrole, que eu sei que é difícil, mas que a gente precisa aprender e o treino e desenvolver, tá? Então, assim, ou eu entro na vibe da criança, naquilo que ela tá ali, e aí eu, tipo, esqueço o que eu tô fazendo e bora lá. Ou eu tenho uma postura de adulto, que teoricamente eu sou um ser pensante, que tá ali e que precisa orientar essa criança, tá? Paciência é treino. Eu preciso treinar essa paciência. Na hora, no momento, na situação, eu sei que é super difícil, né? A gente tem hora que quer explodir, quer falar, pelo amor, não aguento mais, deixa, porque é difícil, é muito difícil a gente lidar com tanta hiperatividade, com tanta impulsividade, com tanta falta de atenção que acaba gerando uma falta de compromisso, de comprometimento, e a gente já descamba aí com as crianças achando, e com os adolescentes achando que
eles estão errados, eles não prestam atenção, eles não se empenham em fazer, mas voltando, gente, a gente tem que saber que esse transtorno é algo que eles não são assim porque eles querem, tá? Então, quando a gente entende que aquele comportamento que aquela criança tá tendo, que seu filho tá tendo, ou que o seu aluno tá tendo na escola, ou que o seu paciente tá tendo dentro do consultório, não é, por muitas e muitas das vezes, não é porque ele quer, ele não tá te desafiando, ele não tá te desobedecendo, Sayuri. Não é com você a questão. Entende? Não sei se você conseguiu me explicar, mas assim, não é um desaforo, né? E tem mães que chegam e falam assim, ai, meu filho é muito desaforado, e não sei o que, e aí eu bato mesmo, ou eu tiro quem tá, e eu ponho de castigo, eu ponho de pensamento, não vai pra aula disso, não vai pra aula daquilo, eu tiro tudo. Mas às vezes, né, às vezes não, muitas das vezes não é porque ele quer. Ah, então volto a dizer, quando a gente entende o que é esse transtorno, o que essa criança passa, o que esse adolescente passa, o que esse adulto passa, a gente consegue compreender melhor e a gente consegue ter um pouco mais de paciência, tá? A gente se desestabiliza menos. Então, a ação da criança, do seu filho, da sua filha, ela passa a ter um outro significado para você, Sayuri. Você começa a olhar com outro olhar, tá? Então, você começa a ficar mais maleável, né? Ou então, como a Lene falou, volta a ser criança. Opção. De repente, se ele tá ali na birra ou tá ali te deixando impaciente, fazendo algo que você não queria que ele fizesse, ele entra na onda dele, volta a ser criança e aí faz a bagunça que ele tá fazendo depois, e aí depois, né, você organiza tudo, chama ele pra limpar, pra arrumar, se for brinquedo, se for, sei lá, tá fazendo uma atividade que fez uma bagunça dentro de casa, aí vocês dois arrumam de novo, tá? Mas a paciência a gente precisa, assim, trabalhar. Não tem como. E ela é treino, tá? Eu preciso treino. E quando eu identifico se aquele comportamento é um comportamento que ele tá fazendo de propósito ou se é o transtorno que tá falando mais alto aí. Tá, gente? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Tudo que a gente conversou foi tanta coisa, foi bem bacana. Agradeço todo mundo que participou da live hoje. Eu peço desculpa, eu me atrasei para iniciar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem a página do Portal Me, curtam a minha página NeuroKids, lá tem algumas informações para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que não foi falada aqui, pode me mandar mensagem no inbox. Se passou alguma coisa que eu não li, eu vou ler depois e eu respondo para vocês, tá? E precisarem de mim, eu tô aqui na região de Nishio, vocês entrem em contato que eu dou as informações, as orientações, as atividades que forem necessárias, a gente conversa sim. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, entrem em contato aí comigo, que eu terei um prazer enorme de responder para vocês. Todo mundo que acompanhou, a Alice, a Sara, a Mayumi, todo mundo que esteve aí na live, obrigada pela participação de todo mundo, pela presença. A gente vai continuar falando aí sobre o TDAH durante essas próximas semanas e espero vocês nas próximas lives. Eu quero agradecer ao Portal Me, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Na próxima quinzena eu vou voltar para a gente falar sobre o TDAH mais um pouco. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, quiserem me perguntar alguma coisa, Vivi, fala de tal coisa, escreve aí pra mim, que aí eu já me organizo para as próximas lives para poder trazer um conteúdo bacana aí sobre neurodesenvolvimento e desenvolvimento infantil para vocês, ok? Então, obrigada aí por todo mundo, um forte abraço, uma boa semana para vocês e eu espero todo mundo na próxima semana. Alice, obrigada a você pelo carinho, a Sayuri, a Leni, todo mundo que esteve, Rafaela, beijo grande, a Mayumi, a Luciana, Lu, beijo nas crianças, a Cris, um beijo para todo mundo, o pessoal do Portal Me, todo mundo que escreveu, Cláudia Pires, um beijo para todo mundo, obrigada por vocês estarem aí na live e a gente segue aí com as nossas trocas de informações, ok? Um beijo forte, até a próxima, pessoal!